Muito boa tarde, oração ação, mais um encontro entre amigos, entre estudiosos, entre irmãos. Um encontro em nós, entre nós, um encontro com o caminho certo, um encontro com a nossa consciência. Muito bom estarmos juntos, muito felizes por estarmos mantendo essa disciplina, essa boa vontade, esse acordo, esse encontro. Muito bom. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, disse o mestre. Sem disciplina não alcançamos nada. Desculpe, louvemos e cultivemos essa disciplina para as coisas boas, porque aquele que perseverar no bem até o fim, este será salvo. Muito bom, estamos tendo como estudo a questão dos anjos de guarda, dentro do capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, nosso guia de viagem, fabuloso, saboroso, capítulo que tem por título Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. Dentro do qual já estudamos como os espíritos podem penetrar em nossos pensamentos. Estudamos a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Refletimos sobre a possessão, a afeição dos espíritos por determinadas pessoas, as convulsões. E agora estamos estudando anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Já refletimos sobre diversas questões dentro do campo dos espíritos protetores, dos anjos de guarda, e hoje estamos nas questões 507 a 509. Vamos lá? Na 507, Kardec pergunta assim: todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Podemos encontrá-los entre as classes intermediárias? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? A resposta é pode, mas a proteção pressupõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Vejam que curioso. Kardec quer saber, pela tese antiga dos anjos de guarda. Anjos, pela teologia tradicional, eram espíritos categorizados muito mais elevados que os encarnados, eram os anjos, os arcanjos, os querubins, serafins. Havia toda uma hierarquia proposta pela teologia tradicional. E Kardec quer saber se todos os espíritos protetores pertencem a essa classe superior de espíritos. Se podem haver espíritos protetores nas chamadas classes intermediárias dos espíritos. Se um pai, por exemplo, pode tornar-se protetor de seu filho. Imagino eu que ele queria dizer que um pai, ao falecer, ao adentrar na pátria espiritual, pode tornar-se espírito protetor do próprio filho. E a resposta dos espíritos é pode.
Isso é possível, mas a proteção pressupõe um certo grau de elevação. Ou seja, teria que ser um pai que está numa posição de claro adiantamento espiritual e moral sobre o seu filho. E, além do certo grau de elevação, dizem os espíritos, precisa ter um poder ou uma virtude a mais concedidas por Deus. Então, Deus, na sua sabedoria, os espíritos superiores no seu entendimento, na sua harmonia com o projeto de Deus, precisariam considerar que se trata de esse pai que se candidataria a ser protetor do próprio filho, estaria numa condição muito especial de lucidez, de discernimento, não é? É possível, mas carece de acurada, de cuidadosa investigação caso a caso. Na observação dessa edição que eu tenho aqui, é colocado o seguinte: um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. Sobre essa frase, sobre essa observação dos espíritos, pensa-se o seguinte aqui, os autores desse nosso exemplar. Talvez fosse mais correto dizer que o poder e a virtude a mais são uma conquista do espírito protetor e não uma concessão divina. Uma vez que Deus não concede virtudes a ninguém, nós é que as conquistamos. É verdade, não há concessões de graças ou desgraças por parte de um Deus orgulhoso, genioso, como se depreende da teologia tradicional. Mas, se o pai é um espírito elevado, se ele desencarna numa condição especial de serenidade, de equilíbrio, de harmonia, ele poderá assumir a posição de espírito guardião, exatamente por esse pai haver conquistado essa posição. Então não basta conquistar essa posição elevada, é preciso, após a morte, estar com um grau de lucidez muito grande, um equilíbrio muito grande, uma situação de desapego, de não controle, de equilíbrio muito grandes e, portanto, muito difíceis. Mas é possível. Pergunta 508. Os espíritos que deixam a Terra em boas condições podem proteger aqueles pelos quais possuem estima e que ainda não desencarnaram? É um complemento da pergunta anterior. E a resposta vem no seguinte sentido: o poder dos que desencarnam é mais ou menos restrito. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Imaginem, amigas e amigos, se nós tantas vezes, ao acordarmos, nos encontramos num estado profundo de perturbação, sem saber que dia é, que época do ano, que tarefas precisará desempenhar, entre outras perturbações,
imaginemos a perturbação comum aos espíritos após a morte. Então, nesse estado de perturbação acentuada, não seria lógico, não seria coerente, não seria apropriado que um pai pudesse, um pai comum pelo menos, pudesse assumir o papel de protetor do seu filho. Dizem os espíritos que a situação em que se encontram aqueles que acabaram de desencarnar nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. É claro que assim seja, não é? Pergunta 509. Os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, também possuem espíritos protetores? Esses espíritos pertencem a uma ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Não é uma pergunta interessante? Será que os espíritos menos adiantados possuem espíritos protetores no mesmo grau de elevação do que os encarnados adiantados? A resposta vem no seguinte sentido: todo homem possui um espírito que zela por ele. Kardec perguntou se os selvagens, se os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral também possuem espíritos protetores. E a resposta é: todo homem possui um espírito que zela por ele. Mas as missões do espírito protetor são relativas ao objetivo do espírito encarnado. Então já há na pergunta de Kardec uma certa confusão que é preciso esclarecer. Quando ele diz os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral, estabelece uma equivalência entre as duas condições, ou seja, estado selvagem e inferioridade moral. Todo aquele que já tem algum tempo no espiritismo, na relação, no intercâmbio entre espíritos e homens, sabe que espíritos de índios, caboclos e mesmo dos pretos velhos, que pelo seu linguajar, pela sua posição acadêmica, pela sua falta de lustro cultural como civilizados apresentam, parece não possuir elevação, nem sempre não possuem realmente elevação. Nós, homens, seres humanos, costumamos confundir elevação moral com sinais de civilidade, com cultura acadêmica, com classe social, com raça inclusive. O que é, evidentemente, um equívoco, um preconceito, um sinal da nossa inferioridade moral. Como já dissemos anteriormente, em fazendas de escravos, mesmo que o senhorzinho tenha estudado em França, mesmo que o senhor de engenho seja também deputado, prefeito, mesmo que o padre goze do prestígio da posição que os párocos desfrutavam ao tempo da escravidão, os
pretos velhos, as pretas velhas, poderiam e comumente apresentavam uma elevação espiritual superior a todos esses personagens. Não confundamos isso então. Mas tomemos a pergunta para além dessa confusão. Os espíritos que deixam a Terra... Não. Os homens num estado de inferioridade moral também possuem espíritos protetores. Então pensemos naquele que tem uma inferioridade moral, um criminoso, um violento, um torturador, um abusador. Será que esses seres em inferioridade moral possuem um anjo de guarda, um espírito protetor? E a resposta é: todo homem possui um espírito que zela por ele. Isso é fantástico para percebermos o zelo, a igualdade, a atenção que Deus dá àqueles que mais precisam. O próprio Jesus era condenado pela humanidade, pelos preconceitos da humanidade daquele tempo por isso. E dizia a todos que os sãos, os sadios, não precisam de médico. Deixando claro o critério de Deus, que aqueles que mostrarem uma doença, uma desarmonia, uma inferioridade, merecerão ainda mais atenção de Deus, o que ele também deixa claro ao dizer qual é o pastor que, tendo 99 ovelhas em segurança, não as deixa todas em busca da sua ovelha perdida. E quando a encontra, não fica alegre, eufórico, feliz. Deixando claro que nenhuma ovelha será abandonada por Deus. Muito bonito, né? Mas eles, na resposta a essa pergunta sobre espíritos, sobre encarnados em inferioridade moral e seus espíritos protetores, os espíritos dizem que as missões do espírito protetor são relativas ao objetivo do espírito encarnado. Então, mesmo um espírito que tem errado profundamente em outras vidas, se estiver numa missão redentora, numa missão de resgate de si mesmo, pelo alto objetivo da sua encarnação, poderá sim contar com espíritos protetores muito elevados. Vejam só, vamos repetir a informação dos espíritos em resposta a Kardec. As missões do espírito protetor são relativas ao objetivo do espírito encarnado. Ele não falou ao estado de elevação apenas. O objetivo em si já faz cada um de nós merecedor de um grande guia, de um grande anjo de guarda, de um grande espírito protetor. Vejam só o grande equívoco que nós temos ao dizer que de boa intenção o inferno está cheio. Não, claramente não. Espíritos que erraram muito, mas que desejam sinceramente, mas que estão entregues nessa vida
a um projeto de redenção, de ajuda, de serviço, serão assistidos por grandes almas, serão protegidos por luminosos espíritos. E continuam os espíritos: não se dá a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia, mas pode-se dar a essas crianças professores especialmente disponíveis afetivamente. Os professores que assumem os primeiros anos de um processo escolar certamente não precisam ser os mais eruditos, os mais titulados, com especializações, pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorados. Mas certamente precisam eles de disponibilidade afetiva. Sem isso, nenhum título lhes dará boas condições de bem desempenhar essa função fundamental que é da alfabetização, do letramento, do início da criança em sua vida escolar. O progresso do espírito protetor acompanha o do espírito protegido. Então, são dois critérios colocados para falar da elevação dos espíritos protetores. O primeiro é esse que acabamos de ler. O progresso do espírito protetor acompanha o do espírito protegido. Quanto maior, mais elevado for o espírito encarnado, maior também será o seu anjo de guarda, o seu espírito protetor. Mas não é apenas essa equiparação. Existe a equiparação também da grandeza dos projetos, da boa intenção, da boa vontade do encarnado, apesar dos seus muitos erros. Se ele encarnar dentro de um projeto de boa vontade, de resgate, que nunca é somente dele, mas é também de outros, será, sem dúvida, muito bem assistido. E continuam os espíritos dizendo assim: aquele que tem um espírito protetor que zela por ele, também pode, por sua vez, ser o espírito protetor de um espírito inferior. E os progressos que esse espírito inferior conseguir através de sua ajuda contribuirão para o seu adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que podem a sua natureza e o seu grau de elevação que já alcançaram. Mais uma vez, os espíritos nos deixam entrever as maravilhas da família universal, na qual os maiores se apresentam como maiores exatamente por cuidar dos menores. O zelo, o cuidado aqui na Terra muitas vezes é desmerecido, como no caso das amas de leite, das empregadas domésticas, das cuidadoras de idosos. Quase sempre se coloca em posição inferior àqueles que cuidam dos outros, mas não será assim para Deus, alertou Jesus, que disse que para os homens da terra considera-se os superiores aqueles que têm mais serviçais. Quanto mais servido é uma pessoa, quanto mais servida é uma pessoa, mais importância tem para os homens. Mas para Deus terá mais importância quanto mais ele servir.
São critérios muito diferentes e em determinadas situações podem se apresentar opostos. Tal é o nosso grau de cegueira e de ignorância. Então aquele que tem um espírito superior, que zela por ele, também pode por sua vez ser o protetor de um espírito inferior, e os progressos que esse espírito inferior conseguir através de sua ajuda contribuirão para o seu adiantamento. É lindo perceber uma mão lavando a outra, uma faca sendo afiada na outra. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação do outro que seremos nós mesmos ajudados em nossa própria transformação. E terminam os espíritos dizendo assim: Deus não pede ao espírito mais do que podem a sua natureza e o seu grau de elevação que já alcançaram. A tarefa conforme a elevação, o espírito protetor conforme a elevação conquistada pelo protegido e também conforme a elevação, a importância da tarefa a qual ele se entrega nessa vida, nessa encarnação. Então, estágio alcançado e boa intenção ao mesmo tempo vão determinar a quantidade de apoio que necessita o encarnado e que faz por merecer, é claro. Muito bom. Hoje pudemos entender então um pouco mais sobre os espíritos protetores, sempre revelados numa nova faceta, nesse precioso livro. Saudando então os amigos que estudam conosco nesse grupo de estudos, Esther Ponzoni, que faz uma vibração para o adiantamento moral e espiritual da humanidade encarnada, que a humanidade toda possa ser aliviada dos miasmas, das mágoas, das culpas, dos medos, dos preconceitos que tanto nos atrasam. Que assim seja. Muito bom. Mônica Silva expressa sua gratidão. Marco Aurélio Trindade diz: amai e honrai os ancestrais das terras de seus pais. A reencarnação nos diz que homenagear os ancestrais muitas vezes é homenagear a nós mesmos, já que muitas vezes os tataravôs, os avós mesmo, podem ser os mesmos espíritos dos netos e dos bisnetos. Muito legal isso. Saudando também Maria José Sobral, Gugu Souza, que expressa sua gratidão, exercita sempre sua gratidão num exercício de muita lucidez, que deveria envolver todos nós. A Mônica Silva, sempre lembrando dos encarnados e desencarnados que conhece, que todos eles recebam nossas melhores energias, vibra sempre pela paz mundial, assim seja. Utilizemos nossas melhores energias para amenizar esse incêndio em que vive a humanidade. Andréa Santos, muito boa noite. Enir Cajazeira, muito boa noite. Nossa gratidão por todos os espíritos encarnados que nos assistiram hoje, os que aprenderam juntamente conosco, e a nossa gratidão por cada um dos encarnados que estão conosco nesse processo, nesse aprendizado. Graças a Deus e até amanhã, onde voltaremos a estudar ainda a questão dos espíritos protetores. Um grande abraço e até amanhã.